Vem, papai, vem. Pode vir, moleque. Iremos vem, todos. Pode vir. Vai ficar esse nível de jogador, Leonor, a verdade é essa. Assim, tentar separar as coisas. O Gabigol, ele consegue ser um grande personagem do futebol. A questão é que ele não renovou ainda com o Flamengo. E o Rodolfo Landim, a última vez que foi perguntado em que pé estava a negociação, ele simplesmente se limitou a responder: não está. Ele é jogador do Flamengo e vai jogar até o fim do seu contrato. Leva isso para no cerne da sua pleura. Zico e Gabigol não podem ocupar a mesma frase, irmão. Não podem estar contidos na mesma frase. É isso aí, nação. Chegando agora mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos reagir ao pessoal do Jogo Aberto, analisando o provável futuro de Gabigol. Será que o craque camisa 10 vai sair do Flamengo? Você, torcedor flamenguista, o que acha desse assunto? Chega, participa, deixa a sua opinião nos comentários, como também curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Chega de enrolação, vamos ao nosso conteúdo agora. Bom, falando em Palmeiras, ontem, aqui na Band, o Souza, que trabalha nos Donos da Bola, deu uma notícia de que Gabigol estaria no radar do Palmeiras, poderia ser contratado pela Leila Pereira e seria um jogador importante pensando na saída do Endrick, que vai para o Real Madrid no meio do ano, e o Palmeiras vai buscar um atacante de peso, alguém que realmente tenha relevância no mercado. E aí hoje ele colocou um vídeo na internet, há 2 dias já tinha também postado essa foto, e ele estava lá, tranquilo, bacana, não é curtindo esses dias, esse é o vídeo de hoje, estava curtindo uma prainha, folga, não é semana de data FIFA, não foi convocado pela seleção e colocou Palmeiras. Uma palmeira, 2 palmeiras, entendeu? É isso, aí ficou ali, pousou, aquela coisa toda. Isso pode ser uma indireta, é uma coincidência. O que seria essa postagem que, por enquanto, só mostra um momento de lazer? Mas ele fez a mesma coisa com o Corinthians no início do ano, que ele era pretendido pelo presidente Augusto Melo, não se realizou a negociação e agora, Dedê, vem esse assunto aí que ele poderia pintar no Palmeiras. Qual é a sua crença em relação a isso? Vem, papai, vem. Pode vir, moleque. Iremos todos. Pode vir. Vai ficar esse nível de jogador, Leonor, a verdade é essa. Assim, tentar separar as coisas. O Gabigol, ele consegue ser um grande personagem do futebol. As crianças... Tô errado? As crianças adoram o Gabigol. Eu acho que é um dos maiores ídolos que a gente tem atuando no futebol brasileiro. E ele consegue, gostando ou não, fazer o marketing dele. Você falou agora mesmo, no comecinho da temporada, ele estava num podcast falando sobre o Corinthians. Com uma paixão, parecia que ele era corintiano desde criança. Falando. E aí, de repente, aconteceu a situação de renovar com o Flamengo. Ah, vai renovar. Ninguém falou mais nada. E agora surgiu informação do nosso querido Souza, lá nos Donos da Bola, falando da possibilidade de ele ser jogador do Palmeiras. Maravilhoso pro Palmeiras, maravilhoso pro futebol brasileiro. Ele é um dos jogadores que pode bater o recorde. Hã? Palmeiras mesmo. Então, não tô entendendo. Você me interrompeu, eu não entendi. Mesmo. Porque é o seguinte, ele tem tudo aquilo que o Endrick tem. Carinho das crianças. Futebol, acho que até um pouco melhor do que o do Endrick. E é o Palmeiras mesmo. Olha, Denilson, o Palmeiras é forte. Tá meio inchado hoje. Eu tô... É que você meteu o Palmeira. Aí ele falou Palmeiras. Falei, entendeu? Tá. Isso. Aí ele entrou na resenha. Pronto. Foi te zoar. Ele só acrescentou. Foi te Meu zoar. Deus do céu, não acredito. Ele me interrompeu para falar isso, no maior comentário da hora. Agora, uma das rivalidades mais recentes aqui no Brasil, em termos de qualidade de times, é entre Flamengo e Palmeiras. E o Gabigol provocou já várias vezes os palmeirenses, já foi pra cima. O Gabigol não se faz de rogado e tá na dele, defende o Flamengo, aquela coisa toda. Só que o Gabigol foi perdendo espaço no time titular, hoje o Pedro é o escolhido pelo Tite, e aí cada vez que tem uma dessas especulações, ele dá um jeito de apimentar ainda mais a história, não é, Chiquito? É isso A questão é que ele não renovou ainda com o Flamengo. E o Rodolfo Landim, a última vez que foi perguntado em que pé estava a negociação, ele simplesmente se limitou a responder: não está. Ele é jogador do Flamengo e vai jogar até o fim do seu contrato. Ou seja, isso indica que na metade do ano, daqui a poucos meses, ele assina um pré-contrato e sai de graça. O Flamengo vai querer liberá-lo de graça? Tem uma janelinha, que não é uma janela, é uma janelinha, mas ela é importante, a partir do dia 1º de abril, que é uma janela interna, que a CBF abriu, excepcionalmente. Por quê? Porque muitos atletas terminavam a disputa dos estaduais e ficavam sem calendário. E aí a CBF permitiu que esses jogadores se realocassem. Então o Palmeiras, o Corinthians, qualquer time do Brasil, pode contratar o Gabigol. A questão é, com que valor?
Com que dinheiro? É claro que no Flamengo, que pagou quase 100 milhões de reais para ele já se pagou. O Flamengo perdendo o Gabigol hoje, ele já entregou, eu acho, inclusive, que é o maior jogador da história do Flamengo depois do Zico. O que o Gabigol fez lá foi impressionante. Na minha opinião. Na minha opinião, ele é o maior jogador do Flamengo depois do Zico. É um fato, calma, não é opinião, é fato. A questão atenção, não é o perfil de contratação do Palmeiras. Não é o perfil de contratação do Palmeiras sob comando de Leila Pereira e até, voltando um pouquinho, Maurício Gagliotti. Normalmente, pode ser que isso mude, normalmente o Palmeiras pega jogadores menos conhecidos para formar, o que o Abel já contestou em determinado momento. Seria uma ótima reposição para o Endrick? Pô, pelo amor de Deus. O Palmeiras não é lugar de aposentado. Não, mas calma, o Gabigol tá bem longe da aposentadoria. Tá muito jovem ainda, gente. Mas esse é o negão com medo O dele ir pro Gabigol, Palmeiras. ele precisa de um incentivo. E hoje, se ele viesse no meio do ano, por exemplo, ele já teria uma possibilidade de ser titular. Porque hoje, entre Endrick e Gabigol, quem é o titular? Endrick. Quem tá na seleção brasileira? Sim. É que o Endrick vai Mas embora. eu tenho uma opinião Não, impopular. mas ele vai embora em relação a julho. isso. Essa janela seria sim, em abril, você não agora. falou? Então Verdade. já teria, caso dá pra jogar acontecesse a junto, negociação. né? Dá pra jogar junto, né? Não, e ainda tem Dudu pra voltar daqui a pouquinho. Eu tenho uma opinião O Dorival Já Júnior- pensou, Ronaldo, você ter que aguentar Gabigol e Dudu? Não, E outra coisa. sabe que eu tô com medo? O Sabe que quê? eu tô com medo Medo? mesmo? Você com medo é raro. É medo? Medo do quê? Me dá medo quando eu penso uma coisa dessa. Porque aconteceu a mesma coisa Você com... nunca tem medo, você Então, mas destemido. agora eu tenho. Ah. Porque aconteceu a mesma coisa com o Lucas Lima. Aí ele foi, né, porque ele era rejeitado pela torcida, o Lucas Lima, lembra? Lembro. Aí depois ele Quando fez... ele jogava no Santos. Aí ele fez a harmonização facial. Aí eu fiquei com medo. Vai que o Gabigol me volte e começa a fazer essas coisas. Mas tem um negócio no Nossa, telão. como você pensou? Porque eu fiquei com medo, você falou de medo, eu tô com medo mesmo. Vai que ele usar isso. Olha lá, dá uma olhada, quer ver isso aí? Ó, isso aí vai ajudar os palmeirenses. Quer ver? Solta, ô negão. Mamãe deu a capinha, não deu mundial. Agora tem que... Mamãe deu a copinha e esqueceu o mundial. Mamãe deu a copinha e esqueceu o mundial. Tem clima. Ô, Ronaldo, Se ele tiver clima, eu vou lá receber ele também, né? Vocês já imaginaram? Olha, isso é clima. hipotético. Aí o Gabigol fecha com o Palmeiras, vai jogar no Verdão e ganha a Libertadores do Flamengo, por exemplo. Nossa, genial. E ganha o mundial. Aí é sonho meu. Não, falei de Mundial. Eu só me restringi a Libertadores. Ô, Rê, mas isso não é legal? O Gabigol é um dos caras que eu mais sou fã aqui no futebol brasileiro, já falei Por algumas que, vezes, né? Sgarbi? Não, porque eu gosto Porque ele é muito... cantor de Não, trap. Porque ele é cantor Cara, de trap. eu gosto muito desse jogador que tem o perfil, que provoca, que tem uma personalidade, que responde, que não tá nem Você aí. joga com o Gabigol no videogame? Lógico que joga e que decide em campo. Sou muito fã do Gabigol, muito fã. Isso daí faz parte. Ele tá provocando. Com certeza, se ele fosse pro Palmeiras, tivesse a oportunidade de provocar o Corinthians, no caso, ele provocaria. Isso tem que ter, faz parte do futebol. Pra mim, seria uma contratação genial do Palmeiras. Genial. Canhoto, Endrick Canhoto, jogador que também busca mais o jogo, sai um pouco da área, como o Endrick. Pra mim, seria a contratação da temporada se o Palmeiras fechasse. E se eu fosse a Leila Pereira, eu nem pensaria duas vezes. Seria o cara que eu ia focar pra vai dar suprir a certo, saída do Existe o arrependimento. Não vai Existe o dar certo. arrependimento do último Mundial que o Palmeiras disputou. De não ter trazido um cara como o Soares, que foi oferecido, até alguns momentos esteve na negociação. Mas deixa gente o fala- Soares lá nos Estados Unidos, tá tão lindo. isso que a gente Eu fala vou que não dar, é o embora, perfil do Palmeiras, né? embora o programa, os corintianos que lá em cima estão colocando tudo contra, colocaram o Gabigol perdendo gol, colocaram o Gabigol cantando música contra o Palmeiras, que eles estão contra Ué, a mas chegada do não Gabigol. é fake, isso não. é um trabalho psicológico, entendeu? Não é fake, Só não, que isso é o aí. seguinte, Isso aí não é montagem, não. se prepare que o Palmeiras em 2025 é o convidado da FIFA, junto com o Flamengo e outras equipes, para disputar o Mundial de Clubes, correto? Certo? Não, E o ele tá credenciado porque ele ganhou a sim, porque ele ganhou a Libertadores, E o de Palmeiras, 2022. a informação que eu tenho é que vai montar um super time. Por isso que o Abel assinou até 25. Um super time. O Bruno Henrique do Flamengo, que ficou no Mengão, era pretendido pelo Palmeiras no começo do ano. Ô, Rê, eu vou te agradecer porque eu queria realmente ficar mais para primeiro ouvir para depois falar. Porque quando você fala de Gabigol no futebol brasileiro, é uma unanimidade. Por quê? Porque é um baita do jogador, é um jogador goleador, só que eu tenho uma opinião impopular em relação ao Gabigol no Palmeiras, vocês vão entender. Eu gosto do jogador bandido. Que você é corintiano. O Gabigol é o jogador bandido, mas é o bandido do bem. É o jogador que provoca, é o jogador que decide, que não é omisso, que não se esconde do jogo. O Gabigol é tudo isso. Só que você tem que analisar um pacote.
O Gabigol, hoje, ele é um jogador de barriga cheia. O que é um jogador de barriga cheia? O que é um jogador de barriga cheia? Jogador de barriga cheia aqui, já fui artilheiro da Libertadores, já fui artilheiro da Copa do Brasil, já ganhei brasileiro, já ganhei estadual, já ganhei tudo. Não fiz sucesso na Europa, é bem verdade. Talvez isso seja uma frustração do Gabigol, porque o mercado para ele fechou. Por quê? Porque ele chegou numa perna danada. Só que eu vou fazer uma análise rápida. Eu acho que no Corinthians ele caberia. Boa! Porque ele Eu tem mais ou também menos acho que ele é a esse cara do estilo. Corinthians. Mas aí você vai entender meu ponto. Eu acho que no Palmeiras, talvez, eu não conseguisse hoje enxergar, porque eu vou falar o seguinte. O português claro aqui. O Gabigol é uma perna danada. Eu não tenho medo de falar. É uma perna danada. Muitas vezes ele acha que ele é maior que o clube, maior que o time, maior que o técnico, maior que todo mundo. Calma aí. Maior que Zico. Às vezes ele acha isso. Aonde ele acha isso? Ele fez uma postagem. Aqueles recadinhos da postagem, ele no lá, outra trono coisa. lá, e o meu Zico ponto é o seguinte. O cara ganhou 2 Libertadores com o Flamengo. Não importa. O cara ganhou 2 Libertadores. O Pelé ganhou 3 mundiais e nunca foi metade da perna do Capelani, cara. ô, Por Capelani. favor, só pra fechar, Dedá, Não dá pra rapidinho. colocar o Zico nessa resenha, não, irmão. Não dá, não. Mas eu não coloquei. Não, Ele falou que em algum momento o Gabigol se comparava. A Eu não falei postagem, Zico. o Gabigol Tem no trono e o como- Zico Quem é falou inferior. Zico? Mas eu não falei Foi Zico. o Eu falei que depois do Eu não Zico falei é nada de esse. Zico, Eu nem falei, citei o Zico. aí é por minha Falar conta. nisso, eu amo o Zico. Mas só pra falar, o Palmeiras hoje é um grupo vencedor, campeão, com fome, porque tem um cara que faz todo o grupo ter fome, só que não tem uma perna. O Dudu, que é um dos grandes ídolos da história, não há perna. O Everton, goleiro de seleção brasileira de A Copa, perna não é é o Abel. mascarado. O A Murilo, perna lá é o o Abel. Gomes, o Por isso que Rony, não tem. o Hendrick, todos esses caras. Então eu não sei se o Gabigol ele poderia chegar e fazer bem a esse grupo, uma vez que é um jogador de Tem, barriga no cheia. Palmeiras tem Por isso que perna, não tem no Mundial, não Palmeiras tem perna, lá também não tem Mundial. Tem Quem é no perna Palmeiras, no Veiga. Palmeiras? Aí é o Silvio Veiga. Aí deixa eu te Imagina, falar. Vou falar uma coisa pra Não, você. tá louco. O Veiga é perna? Ah, você tá Joga louco. demais, né? Ah, Perna não é que bom. joga demais? Não. Aí é o seguinte. Ah, O grande detalhe. Ó, eu vou chamar o Everton Porque, assim. chama, Gente, o porque, Everton não veja, eu tenho uma participou ainda. pergunta pra você. Tá falando desde as 9 da manhã. Eu tenho uma pergunta pra Diga. você. Quem é mais jogador na tua maneira, você que vê futebol, que almoça, Tá, direto janta, ao ponto, lancha direto ao futebol? ponto. Quem é mais jogador? Gabigol ou Pedro? Pedro. Hoje, o Tite, que é um cara muito não, justo tô no perguntando- futebol, podem gostar ou não, mas ele é justo, ele mantém o Pedro como Ele, titular porque ele e tem- é efetivo. E o Gabigol, quando entra no time, não vem fazendo gols. Ah, mas tem menos minutagem. Irmão, ok. faz a pergunta e Mas espera a o resposta. Pedro, na minha opinião, hoje merece ser o titular. do Porque Flamengo. porque o Tite tem problema com o Gabigol e todo mundo sabe disso. Não é isso, não. Não é isso, não, Por isso que ele vai Eu vir não tô pro falando Corinthians. disso, eu tô falando de O Souza produtividade. falou Porque o Corinthians Pedro pra é jogar jogador do nada. Flamengo de 3 anos pra cá. É por isso que Só o Pedro pra lembrar, joga. O Tite lá levou o atrás Fred a pra Leila Copa. Pereira não É. tentou o Gabigol, ela tentou contratar o Pedro. Em algum verdade. momento o Palmeiras queria contratar lembrado. o Pedro. Porque o contrato quando ele do não Pedro tava tinha terminando. tantas Mas que oportunidades comparação que ele nada a estava ver, esperando o lugar que era do Gabigol. Mas que rapidinho, que comparação Comparação nada a ver, Ulisses? esdrúxula. Não pode ter que dois Godinho atacantes fez. bons no elenco, como é o caso do Flamengo. Só com o Dorival. Quando o Dorival era técnico, Irmão, podia. mas Bruno tem Henrique um tava Bruno, fora. meu Deus do Bruno céu. Henrique Mas olha só, no machucado. Corinthians, Tá indo pro banco. no Corinthians o Cebolinha Antônio tá Oliveira ganhando já espaço. decretou, não vai ser sempre, mas ele já mostrou que Yuri Alberto e Pedro Raul podem jogar juntos. No Flamengo, o Dorival já fez isso, mas o Gabigol abriu mão de ser o centroavante. Ele era mais articulador, flutuava. Hoje ele quer ser a referência. Então, às vezes, tem treinador que não quer dois atacantes de E o, referência Tite, juntos. e o Tite vai pôr o Bruno Henrique no banco, quem vai jogar o Cebolinha. Escreve aí, depois vocês me Agora, falam. por enquanto já tá jogando o Cebolinha. Agora, Everton. Faz um ano e meio. Everton, boa tarde pra você. Que coisa. Pra você, Gabigol, seria um nome importante? Seria um nome agora que cabe no Palmeiras? O Ulisses pede autorização para a torre e pousa. Pousa. Essa é boa. Aí depois boa. que você tiver autorização da torre e pousar, aí você vai se aclimatar e vai entender como é que as coisas estão funcionando. O meu rival, Gente, meu rival deixa eu contar uma venceu. coisa pra Meu vocês. rival venceu. Faz o seguinte, meu rival venceu. Deixa eu contar Essa uma coisa pode pra falar. vocês. Meu rival venceu. Corta Arruma o técnico. microfone do Ulisses, por Arruma favor. técnico primeiro. O Ulisses tá falando desde as 9 da Corta o manhã. microfone do Ulisses, por favor. Aqui, deixa eu contar uma coisa. Ô Ulisses, aliás, não é Ulisses, é o Chico. Presta atenção no que eu vou dizer. Mas presta atenção, absorve. Isso, leva isso para no cerne da sua pleura. Zico e Gabigol não podem ocupar a mesma frase, irmão. Não podem estar contidos na mesma Divirjo. frase. Divirjo. Nunca se esqueça disso. Divirjo. Leva isso Mas para o aceito. fundo, para o cerne da sua pleura e deixa isso pro resto da vida. Então não pode Divirjo, estar na divirjo, mesma mas frase. aceito. Outra coisa, o Capelanes tem razão.
o Capelanes tem razão quando o Capelanes diz que o Gabigol é uma perna desgraçada. O Gabigol é perna. Mas o Gabigol é um jogador que tem uma personalidade, que é o tipo de jogador que eu gosto. Porque ele entra na mente do adversário, ele entra na mente do torcedor adversário. Ele é um demônio. Mas não é tudo isso que falam, não, tá? Bola por bola, não joga na mesma posição e etc e tal, mas eu acho o Arrascaeta mais importante no processo que o Gabigol. Mas tudo bem, respeito quem pensa o contrário. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Ô, Ronaldo, dia 19 de dezembro do ano passado, você trocaria o Yuri Alberto pelo Gabigol. Agora pode estar prestes a acontecer um chapéu. A pergunta que eu faço daqui pra você, menino Ronaldo, é: acabou a farra? Acabou o dinheiro? Acabou o amor? Vai tomar um chapéu? Explica pro povo. Ou é mais um chapeleta do Palmeiras? Sim, mas me responda rápido. O Gabigol jogaria aí no seu Indivigalo? Não, porque aqui o Endivigalo que você se refere tem Hulk e Paulinho, a melhor dupla do futebol brasileiro. Se Próximo. prepara, quando E sair por que você vai ver a fila aí, todo mundo indo pra FIFA. E por que o Scarpa tá arrependido de ter ido pra isso? Outra coisa. O Endivigalo tem estádio pago e é do time. Você quer não falar é de o quê empreiteiro aí? e não foi ganhado. Se o Scarpinha não aguenta mais, se o Hulk não aguenta mais, o Filipão já zarpou. O Indivigalo não vai ter o Gabigol. Meu querido, nós estamos falando aqui de Gabigol. o que eu perguntei. Para o é Palmeiras, mais um chapéu? notícia do Souza, É mais um do chapéu? Tchonja. Acabou a farra ou acabou o dinheiro? É mais um chapéu, acabou a... É isso aí, galera. Então vamos comentar um pouco sobre esse debate que aconteceu agora há pouco no jogo aberto, né? Gabigol no Palmeiras, no Corinthians, né? Qual seria o futuro do craque camisa 10 que hoje amarga uma reserva com a camisa do Flamengo, né? Todos nós sabemos que Gabigol não está satisfeito. Ele é um jogador que, por mais que esteja na reserva, é um cara que quer jogar bola, que quer ser o protagonista com a camisa do Flamengo. Isso não tem nem o que discutir. É um dos maiores jogadores do Flamengo, artilheiro de Libertadores, foi decisivo em todos os títulos do Flamengo na Libertadores da América, foi ele quem fez todos os gols. Então, com certeza, satisfeito ele não está com essa reserva com a camisa do Flamengo, né? E de fato, Tite tem gostado mais das atuações de Pedro. Pedro é o atacante preferido de Tite nesse momento. E na formação, no esquema tático do ex-treinador da seleção brasileira, Gabigol, infelizmente, tem que ficar no banco de reservas. E como está em seu último ano de contrato com a camisa do Flamengo, surge essas especulações, essas possíveis destinos de Gabigol, né? Agora, recentemente, o Palmeiras, né, de acordo com os comentaristas aí do programa, o Palmeiras poderia ser um time a que Gabigol poderia vestir a camisa. Só que eu discordo, né? Eu acho que tem algumas equipes no futebol brasileiro que Gabigol jamais vestiria a camisa. E uma dessas equipes é o Palmeiras, devido à grande rivalidade que ele criou junto à equipe paulista nos últimos anos, assim como também o Flamengo. Todos nós sabemos que Flamengo e Palmeiras, nesses últimos anos, foram as equipes que conquistaram a maioria dos títulos do futebol sul-americano, principalmente das Libertadores. Então, Gabigol foi decisivo em todos os jogos que o Flamengo foi campeão recentemente. Inclusive, tem vídeos aí de Gabigol tirando um pouco de onda com os palmeirenses, dizendo que não tem mundial. Tudo isso influencia e pesa na hora de uma escolha para uma possível saída do Flamengo. Já o Corinthians não. O Corinthians é uma outra equipe que Gabigol poderia sim vestir a camisa. É uma equipe paulista, mas que Gabigol não tem essa rivalidade grande. O Palmeiras é diferente, o Vasco, o Fluminense, esses times aí estaduais, é quase impossível Gabigol sair do Flamengo para ir jogar. Sem falar que o alto salário de Gabigol é um dos empecilhos que fazem com que poucas equipes do futebol brasileiro se interessem pelo craque camisa 10. E Gabigol não vai sair do Flamengo para jogar em uma equipe diminuindo seu salário. Esqueçam, é mais fácil ele ficar no banco de reservas, é mais fácil ele esperar uma oportunidade aí com a camisa do Flamengo do que sair
e ter a incerteza de que vai dar certo ou não em uma outra equipe. E essas fotos que ele postou com algumas palmeiras não tem nada a ver, né? É apenas uma coincidência. Imagine só se toda postagem que Gabigol fizesse, ou até mesmo algum jogador que está prestes a renovar o contrato, tivesse algo relacionado o seu possível destino, é complicado de analisar. Então, na minha opinião, eu como torcedor flamenguista e que acompanho essa trajetória de Gabigol desde que ele chegou do Flamengo, penso que Palmeiras é uma das equipes que ele jamais vestiria a camisa, né? Até porque Gabigol tem uma identidade criada com a camisa do Flamengo e ele não faria isso, seria uma traição grande, né? E os torcedores do Flamengo iriam ficar bastante chateados com o craque que hoje é ídolo. E depois de Zico, com certeza Gabigol é um dos maiores jogadores que vestiram a camisa do nosso Mengão. E aí, nação rubro-negra, qual será o futuro de Gabigol? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.